Novamente, muito boa noite. Meu nome é Sidney Cabral. Eu estou aqui no Facebook com extrema satisfação em recebê-los novamente para este nosso contato. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico agora há pouco, o que atrasou em aproximadamente praticamente uma hora a nossa transmissão, mas promessa é dívida, nós estamos cumprindo a nossa promessa de trazer um conteúdo para vocês, conteúdo sobre o Reiki. Veja bem, antes de nós começarmos a falar sobre o Reiki, eu já adianto que vocês poderão deixar aqui os seus comentários sobre o que vocês têm de dúvida a respeito do Reiki. Eu tenho algum tempo na prática do Reiki, portanto, algum conhecimento que eu posso compartilhar enquanto sensei de Reiki. Nós queríamos, neste nosso encontro, falar um pouquinho sobre a vida. Como você interpreta a vida? O que a vida representa verdadeiramente para você? Veja bem, como somos diferentes, como vivemos uma vida de relação e as nossas percepções são distintas de uns para com os outros, obviamente, aquilo que eu entendo sobre a vida pode ser muito diferente sobre aquilo que você entende sobre o que é a vida. Quando isto acontece, eis que nós seguimos caminhos absolutamente diferentes. E esses caminhos diferentes, caminhos distintos, fazem então que alguns colham resultados mais aprazíveis. E quando eu digo aprazível, eu não estou a dizer bons ou maus resultados. Estou dizendo resultados aprazíveis, que dão uma sensação de satisfação, pelo menos momentânea, enquanto outros têm resultados indesejáveis. Aquilo que eles não queriam. Também não digo que aquilo que eles não queriam ou quereriam passar seja ruim em absoluto. A vida é essa proposta maravilhosa. Tudo que nós experimentamos nos serve de alguma sorte. Nos serve para um melhor entendimento sobre nós mesmos. Nos serve para corrigir ações futuras. Nos serve como base de aprendizado para transmitir a outrem, sejam os nossos filhos, companheiros de trabalho, companheiros de ideal. E é justamente isto que eu estou fazendo enquanto sensei de Reiki. Eu experimento, eu vivo, eu aprecio, eu compartilho. É neste compartilhamento que, nesta semana, nós pegamos alguns exemplos sobre aquilo que as pessoas, ou sobre a interpretação de algumas pessoas, sobre o que é a vida. Primeiro nós tivemos, ou o primeiro que eu vou compartilhar, é de uma experiência que nós assistimos num determinado programa de televisão. Era um programa religioso. Neste programa religioso havia uma mulher, e esta mulher reclamava, na realidade ela testemunhava naquele núcleo religioso sobre a sua vida antes de se achegar àquele templo. Ela disse que num determinado período da sua vida ela percebeu que as coisas não estavam andando muito bem. O relacionamento familiar, os objetos na sua casa começaram a quebrar, e isto é muito natural. Todo objeto tem um tempo de vida útil que os aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos também começaram a apresentar problemas. Que, com isso, também os problemas financeiros surgiram. A dificuldade de trabalho foi um outro evento desditoso. E tudo isso carreado levou aquela mulher ao adoecimento por conta de uma depressão. Ela não aceitava aqueles fatos que estavam sucessivamente acontecendo em sua vida. Quando ela percebeu isso, ela, como ela própria disse, se afundou
numa depressão severa. E ela não tinha ânimo para comer, para se vestir, para se cuidar, para sair. A única coisa que ela disse que permaneceu intacta, milagrosamente, foi o aparelho televisor. E foi justamente em um momento em que ela assistia ao televisor, ao programa de televisão, que era justamente daquele núcleo religioso, ela ouviu de um e mais pastores palavras que fizeram com que ela ampliasse a sua percepção sobre a vida de relação e sobre si mesma. Quando isto aconteceu, ela disse que foi procurar aquele templo religioso. É lógico que não foi de uma hora para outra. Primeiro ela ouviu, refletiu, tentou fortalecer-se em sua fé e, tão logo foi possível, procurou aquele núcleo religioso. E abreviando a história, no final ela disse que lá ela se batizou. E aquele foi o grande ponto de transmutação de sua vida, de como estava, para algo mais equilibrado, mais sereno, mais harmonizado. Nós lembramos que isto remete ao seguinte entendimento. Algumas pessoas necessitam de ponto de apoio porque não conseguem se sustentar na vida de forma plena, equilibrada o suficiente para não se afastarem demasiadamente do estado harmônico, que é o estado natural em que todos nós vivemos. Estas pessoas necessitam de uma muleta. E para esta pessoa, a muleta que levou-a ao despertamento foi um determinado núcleo religioso. Poderia ter sido qualquer outro núcleo religioso. Poderia ter sido um indivíduo qualquer. Poderia ter sido a reflexão sobre a apreciação da natureza. Mas, naquele estado d'alma em que ela se encontrava, dentro da sua condição consciencial, teve que ser aquele núcleo religioso. Existe uma história que nós vamos associar a esta história agora, que é uma parábola também que ouvimos em um programa de televisão de uma outra religião. E a parábola diz assim: no oceano haviam 3 peixinhos. Cada peixinho que ali estava, em conversação, começou a explanar o seu ponto de vista sobre a própria vida. O primeiro peixinho disse: "Ah, eu gostaria muito de deixar o oceano e ser um peixe de aquário." Talvez você já tenha ouvido essa parábola, mas eu vou continuar. Se eu fosse um peixe de aquário, eu gostaria que todas as pessoas me apreciassem toda a minha beleza. O segundo peixinho disse: nada disso. O que eu quero é continuar no oceano e nadar interminavelmente para qualquer lugar com liberdade. E o último peixinho disse: não, eu já creio que o meu lugar não é aqui. Eu entendo que existe um propósito muito maior para a minha vida e eu quero cumprir esta missão. Eu só não sei como realizar isso, do que ela se trata, o que ela é. Mas uma coisa eu tenho certeza, não está aqui no oceano. Quando ou enquanto eles estavam a conversar, eis que perceberam que uma rede foi lançada ao oceano. E, imediatamente, o primeiro peixinho, que queria a liberdade de nadar indefinidamente, se afastou rapidamente da rede. O segundo peixinho, que tinha consigo o propósito de ser um peixe de aquário, percebendo a aproximação da rede, esfriou a sua fé e fugiu também. Ele queria ser um peixe de aquário, mas não ao preço de deixar o oceano, que era a sua zona de conforto. Mas o último peixinho
vendo a rede, não pensou duas vezes. Eu preciso sair do oceano para alcançar a minha missão, e este deve ser o caminho. Tão logo ele foi içado pela rede, ele percebeu que algo diferente estava a acontecer. Ele começou a perder a oxigenação, e perdendo a oxigenação, ele pensou logo: será que este é o meu propósito? Eu estou quase morrendo. E se eu morrer? O que acontecerá? Eu não vou cumprir o meu propósito? E aquilo que ele temia aconteceu. O peixinho realmente morreu. E depois de algum tempo da sua morte, eis que os pescadores levaram o produto da pesca, os frutos do mar, para o mercado. E lá no mercado, o peixinho, junto com outros peixes, estava, obviamente ou aparentemente, muito longe do seu propósito. Foi quando chegou um menino. O menino já tinha em suas mãos uma sacola com alguns pães. E, consultando as moedinhas que lhe restavam das suas compras lá no mercado, percebeu que poderia comprar 3 peixes. E ele comprou 3 peixes. E dentre os 3 estava lá aquele peixinho sonhador, aquele que tinha um propósito definido de evoluir. Era tudo que ele queria, evoluir. E o menino seguiu para a sua casa. Mas, no trajeto, ele passou por um monte. E naquele monte, ele viu uma aglomeração com muita gente. E todas aquelas pessoas reunidas ouviam um homem que parecia muito gentil e bondoso. E ele percebeu que entre os circunstantes muitos reclamavam de estarem com a barriga vazia, esfaimados, e que até queriam ouvir o homem, mas estavam indispostos, dado o chamamento da fome que lhes tirava a concentração. Neste momento, então, o menino pensou: eu tenho alguns pães e os peixes. Se aproximou daquele homem que falava com uma voz dócil, terna, fraternal, e disse: Senhor, tenho aqui alguns poucos pães e uns peixes. Eu quero oferecer ao Senhor para que o Senhor faça o possível para alimentar esta gente, para que elas continuem a ouvir aquilo que você fala. O Senhor pegou, agradeceu ao menino. E porque realmente aquele homem que falava era muito especial, ele conseguiu ouvir os últimos pensamentos daquele peixinho, em que ele dizia que queria evoluir, que ele tinha uma missão, que ele queria se doar. E ele renunciou à própria vida para encontrar este propósito em sua vida. E o Senhor disse o seguinte: pois bem, eu entendi o seu propósito, pequeno. Como és pequenino, neste momento eu oferecerei você para todas essas pessoas em forma multiplicada. E quando você estiver multiplicado, alimentará a toda esta gente. O alimento material, mas trará para elas também um alimento espiritual, o alimento da vida abundante, que são as minhas palavras, e que só porque você se doou será possível que elas apreendam. Obviamente que neste momento vocês entenderam que este homem se trata de Jesus. E por que aquele peixinho que não temeu, que teve um propósito muito definido, que enxergou algo além do deslumbramento de estar em um aquário sendo visto, glamuroso, belo, e também não se dedicou a ficar nadando indefinidamente sem propósito algum, mas diferente dos outros 2 irmãozinhos, dos outros 2 pequenos, ele teve um propósito que vai além, ou que foi além da vida material. Eis que ele foi contemplado com algo muito maior, que foi a possibilidade de fazer parte desta história de renovação de Jesus. E isto, novamente, é apenas uma parábola, mas essa parábola é um chamamento para nós entendermos como é que nós interpretamos a vida. Alguns interpretam a vida de forma inconsequente. Eu quero apenas viver. Para onde fluir a maré, ou para onde o vento me levar, é para lá que eu vou. Outros até têm algum desejo,
mas esse desejo não é firmado numa convicção lógica e racional. Então logo surge a oportunidade de realizarem este desejo, porque não estão em absoluto convictos, eis que eles desistem logo e fogem. Foi o que aconteceu com o primeiro peixinho, que queria nadar indefinidamente. Foi o que aconteceu com o segundo peixinho, que queria apenas o glamour da expectação dos outros diante de si dentro de um aquário. Há, no entanto, o peixinho que entrevia algo muito maior do que o oceano, do que o ambiente externo, e ele não sabia muito bem onde estava. Mas ele sentia no fundo do seu coração que existia um propósito maior para a vida, que a vida era muito além daquele oceano ou do mundo externo. E se doou sem pensar duas vezes para encontrar esse propósito. Este peixinho é você, praticante de Reiki, que entendeu que a vida é muito mais do que aquilo que nós conseguimos mensurar, daquilo que nós tocamos, daquilo que nós sentimos. Se no testemunho daquela mulher ela tivesse compreendido isto, absolutamente ela não teria passado por períodos de depressão. Absolutamente ela não necessitaria de uma muleta. Absolutamente ela enfrentaria os reveses da vida como o peixinho enfrentou a rede do pescador e foi em busca da consolidação de si mesma perante a vida. Veja bem, muita gente ainda continua sem entender o que é a vida. Alguns continuam a procurar respostas se, por exemplo, existe vida em Marte, na Lua, noutros planetas. Se nas profundezas do oceano existe vida. Se nas profundezas da Terra, nas entranhas da Terra, existe vida. Como se a vida fosse representada única e exclusivamente por seres biológicos, e não é. Os seres biológicos, todos eles, são dirigidos ou conduzidos pelo princípio vital ou princípio inteligente, que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Esta vida espiritual, ela é perene, ela é imortal e ela deve ser, no pensamento do último peixinho, desenvolvida sistematicamente para um propósito muito maior. Como é a parábola do peixinho, ele encontrou o seu propósito maior. Qual é o propósito, então, desta centelha divina, esse princípio inteligente, o princípio vital de todas as coisas orgânicas e inorgânicas, pois os organismos perecem e o princípio vital continua. O objetivo, ainda não sabemos, como o peixinho. Quando eu digo ainda não sabemos, não digo que não deduzimos qual seja, pois está muito claro do ponto de vista da racionalidade. Quando o Criador nos fez a sua centelha divina, ele nos fez com um propósito muito bem definido. Alguns costumam dizer que o propósito é evoluir. A evolução é simplesmente um caminho, mas não é o nosso objetivo. O real objetivo é para sermos felizes, que é aquilo que o peixinho queria encontrar, a felicidade, mas ele não sabia muito bem qual era o caminho e se entregou deliberadamente para a rede em busca deste caminho e conseguiu. O propósito de nós outros, enquanto princípio inteligente, enquanto princípio vital, que anima todos os seres biológicos, mas, no nosso caso, somos eivados de racionalidade, somos uma energia senciente, porque é isso que a vida é. A vida é energia em movimento constante e no nosso caso nós estamos numa outra etapa de a mesma energia, que é uma etapa individualizada de uma energia senciente, enfim, capaz de raciocinar. Porque nós somos essa energia senciente, nós temos uma tarefa muito bem definida, a tarefa do peixinho. O Criador nos criou com o propósito de crescer. Crescemos desde o momento em que fomos criados. Num segundo momento, fazer crescer. E é isso que nós estamos realizando aqui, do ponto de vista da procriação.
do ponto de vista da elaboração mental para criar as edificações, a engenharia, a aeronáutica, a ciência médica e tudo o mais. Também, depois de crescer e de fazer crescer, para nos aprimorarmos infinitamente. E no aprimoramento é que nós seremos um pouco mais úteis para nós mesmos, primeiramente, e depois compartilhando tudo aquilo que nós conquistamos de conhecimento. Nós, além do conhecimento, temos um predicado que nos distingue de todas as demais criaturas, que é escaparmos do império das sensações e entrarmos no campo dos sentimentos. E desenvolvendo esses sentimentos é que nós quisermos ser praticantes de Reiki. E vamos falar no final o porquê o Reiki é tão importante assim. Novamente, fomos criados para crescer, para fazer crescer, para nos aprimorarmos infinitamente e, mais aprimorados, mais equilibrados, harmonizados, mais plenos, sermos os co-criadores divinos. Enfim, administrar toda a vida em movimento, energia, senciente ou não, mas que tudo é vida, energia, estagiando nos seres biológicos ou não estagiando nos seres biológicos, desde o micro até o macro, nós seremos os co-criadores, os gestores dos planos divinos. E, portanto, toda a vida, sejam as criaturas no reino abissal, na profundeza dos mares, nas entranhas da terra, sejam nos céus ou no universo infinito através dos planetas e constelações, eis que lá haverá um princípio sublimado, um princípio inteligente, esta energia senciente que hoje nós somos, mas muito mais perfectível, capaz de gerir tanto quanto o grande mestre, o mestre de todos os mestres que nós conhecemos, Jesus, faz a gestão do nosso planeta, da nossa constelação. Veja bem, com este arrazoado que acabamos de fazer, fica fácil compreender que nós podemos ter o pleno domínio sobre nós mesmos. Este domínio representa nada mais, nada menos a capacidade de não nos afetar com pequenas dificuldades que a vida nos oferece. As dificuldades não é algo ruim, também não é algo bom. Ela não é classificada nem como bom, nem como ruim. É apenas oportunidade para esta fase em que nós dissemos que devemos nos aprimorar infinitamente. E é através das dificuldades ou dos enfrentamentos propostos, ou das propostas de enfrentamento da própria vida, que nós conseguimos, portanto, este aprimoramento. Se nós ficássemos como o primeiro peixinho, nadando daqui para acolá, sem nunca sermos testados, não haveria aprimoramento. Se nós vivêssemos como o segundo peixinho, querendo ficar envidraçados dentro de um aquário, mostrando o nosso esplendor biológico, que é perecível, tem pouco tempo de duração, também não nos aprimoraríamos. Estaríamos, na realidade, limitados, trancafiados, prisioneiros em um espaço. É esta circunstância que aquela mulher vivia. Ela estava, enquanto tudo estava fluindo de acordo com as suas pretensões de acomodação, ela estava se sentindo bem, sem perceber que na realidade ela não estava caminhando para lugar nenhum. Ela estava acrisolada dentro de um pequeno universo que, quando se afigurou a primeira dificuldade, ela começou a entrar em desesperação. Se ela fosse aquele peixinho, o que ela faria então? E foi o que ela fez. Ela pularia do aquário. Na realidade, ela pulou para a depressão. Se não fosse alguém que percebesse isso e pegasse ela, e poderia ser qualquer pessoa, e devolvesse para o aquário, ela sucumbiria fatalmente. Quando eu digo qualquer pessoa, eu faço uma alusão que poderia ser qualquer outra religião ou qualquer outro indivíduo que, no momento de sua busca, e só porque ela buscou socorro, e era isso que o peixinho iria fazer do lado de fora, se debater, esperando na esperança que alguém
o ajudasse, só porque ela buscou socorro, ela se ancorou nas palavras de alguém e buscou ouvir. Este ouvir se afigura ao Reiki com o Shoden, o despertar. Quando ela ouviu, ela despertou. E despertou para a possibilidade de, ora, eu creio que este é o momento da minha salvação. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, deixa eu começar a fazer aquilo que está sendo recomendado. E ouvindo e seguindo as recomendações, é que ela conseguiu, depois na sua narrativa, se batizar naquele núcleo religioso e estar bem. Quando eu ouvi que ela disse que estava bem, eu fiquei pensativo. O despertar é um processo em que a pessoa compreende exatamente o que aconteceu consigo, que ela estava acomodada e que ela não se preparou para os enfrentamentos futuros. E se ela, nesta oportunidade renovada de voltar para o ambiente, a sua zona de conforto, em que a vida financeira melhorou, em que o desemprego não aconteceu mais, em que o relacionamento familiar, conjugal, também tenha melhorado, se ela não refletiu sobre o porquê que tudo isso aconteceu, fatalmente ela não aprendeu. E se ela não aprendeu, ela não despertou realmente. E se ela não despertou realmente, essas oportunidades educativas que a vida nos oferece se repetirão e ela entrará em aflição novamente. Você deve estar pensando que isso tem a ver com o Reiki, e eu vou dizer o porquê eu estou dizendo isso. Porque quando nós aprendemos o Reiki, nós às vezes queremos ser o peixinho do aquário, para mostrar aquilo que nós aprendemos de novo, por puro deslumbramento, sem uma maior consciência de o que nós estamos fazendo. Achamos que, simplesmente porque aprendemos uma técnicazinha aqui, uma técnicazinha ali, tudo vai fluir muito bem. É quando nós vimos testemunhos de outras pessoas que iniciaram no Reiki na mesma época que nós, dizerem que, olha, em determinados ambientes eu não me sinto bem. Ora, determinados consulentes ou clientes que eu atendo com o Reiki, eu capto toda aquela energia e eu fico ruim. Quando isso acontece é porque verdadeiramente não houve o despertar. Eu entendi a proposta do Reiki, mas eu ainda não assimilei. Existe uma diferença grande entre entender no campo superficial da racionalidade, mas internalizar é uma outra etapa, uma etapa necessária. Então, eu tomei algumas cautelas quando eu tratei de elaborar o método Vida Desperta com Reiki. Para que isso não acontecesse com os nossos alunos, eu faço longas dissertações, mais longas dissertações que eu admito, por vezes são até cansativas, porque eu repito várias coisas, como o martelo repete para a cabeça do prego várias vezes que ele tem que penetrar a madeira, para que tudo fique muito claro e o aluno não se esqueça mais. É a minha forma de ensinar. Mas eu não me limito, assim como o peixinho que se entregou para as redes, não me limito a entregar algo e me dar por satisfeito. Eu faço questão de estar sempre buscando um passo adiante. E agora que o meu aluno entendeu tal e qual coisa, o que será que ele está pensando? O que será que ele está fazendo? Será que ele não vai confundir isso com aquilo? Aquilo com aquilo outro? E foi por isso que eu acabei criando alguns recursos no método Vida Desperta com Reiki. O método Vida Desperta com Reiki é um método que tem mais de 110 aulas. Eu não sei quantas aulas tem, absolutamente, porque todas as vezes estamos atualizando, substituindo aulas por aulas mais aprimoradas e incorporando outras aulas. Mas eu me reservo o direito de dizer que ele tem pelo menos 110 aulas, são mais, obviamente. E que estas aulas também abrangem 5 terapias. Estas 5 terapias associadas ao Reiki podem otimizar os resultados terapêuticos. Também, este método é um método de acesso vitalício
que é para o aluno consultar na hora, no tempo que desejar, quando ele tiver disponibilidade. E, além disso, tem um vasto material didático que não se resume apenas em pedaços de papel, de arquivos em PDF, mas também incorporados ao material didático, tem 4 livros. Dentre esses 4 livros, o último livro impresso é este livro aqui, o livro A Linha da Doença, Protocolos de Anamnese. Protocolos de Anamnese. E aqui diz que ele é um método científico de diagnóstico para terapeutas holísticos ou para terapia holística. O que é encontrado neste livro é uma base segura para aquele aluno que está ainda no processo de despertamento, porque não é só porque ele passou pelo Reiju, que ele fez um período de purificação de 21 dias, que recebeu a sua certificação, que ele já atingiu o despertamento. Quando nós falamos de Reiki, nós falamos de um processo continuado, um processo de estudo contínuo, de repetições de práticas, de autocuidado sistematizado todos os dias, de meditações constantes para que o empoderamento vá se consolidando de pouco a pouco e o aluno diga, bom, no nível 1 eu já me sinto confiante, vou passar para o nível 2 do método, o nível 3 e assim sucessivamente. Então, enquanto isto não acontece, estando o aluno já atendendo os seus clientes, os seus consulentes, poderá haver um momento em que ele diga, nossa, se aproximou de mim ou chegou até ao meu ambulatório, até o meu consultório, uma pessoa que diz que tem um problema X. E eu nunca ouvi falar nesta patologia. Eu não sei se é uma patologia propriamente dita, ou um desequilíbrio de via exógena, ou se é uma psicopatologia. O que eu vou fazer? Para que não se faça uma prática de Reiki de maneira empírica, vou ver o que dá, é que nós criamos, portanto, este livro, A Linha da Doença, Protocolos de Anamnese, onde, a partir do Reiki, eu vou metodologicamente traçando estratégias ou técnicas para atendimento pontual de algumas patologias que nós extraímos da CID-10, ou seja, que são enfermidades físicas e que poderão ser tratadas com o Reiki de forma metodológica, é claro, dentro do que propõe este livro, e com técnicas auxiliares ou associadas ao Reiki, a cromoterapia, a cristaloterapia também. Quando isto acontece, nós podemos ter duas situações. A mesma patologia apresentada por duas pessoas diferentes. Eu utilizo este protocolo na primeira pessoa, ou no primeiro consulente, e tenho resultados muito satisfatórios. Na segunda, os resultados podem não ser tão satisfatórios. Será quando o aluno, dentro dessa nossa proposta de crescimento, proposta de desenvolvimento pessoal, de evolução, o peixinho que se entregou à rede, o aluno dirá o seguinte, bem, eu não preciso ficar engessado ao protocolo, mas o protocolo me foi uma boa base, porque eu resolvi metade do problema. Que tal, então, já que o primeiro consulente já está estabilizado, harmonizado, está curado, que tal, então, eu tentar implementar uma cor diferente, por exemplo, trocar uma cor dentro da parte do protocolo, que é a cromoterapia, ligada a um determinado chakra, substituir a cor ou experimentar aplicar uma outra cor em um chakra que esteja imediatamente relacionado com aquele que está sendo tratado. Estes experimentos serão válidos e úteis, porque não serão invencionismo, será ciência, experimentação. Ciência é experimentação com a mensuração dos resultados colhidos, que poderão ser registrados aqui no livro como apontamentos, mas eu recomendo que o aluno que tem este livro
o livro Vida Desperta com Reiki e, portanto, conhece o processo de anamnese, pelo menos superficialmente, no livro Vida Desperta com Reiki e de forma mais efetiva no livro A Linha da Doença, pegue e faça os registros na ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese que está aqui, na página 191, e que depois ela conclui com o verso, vamos virando aqui, o verso da ficha está aqui na página 192. Então, percebam que existe uma possibilidade de você, na realidade uma forte possibilidade, de você ter mais segurança e fazer as coisas ou realizar a sua terapia de Reiki com maior propriedade, sem tentar criar invencionismos, sem o deslumbramento do peixinho do aquário. Ah, eu vou fechar os meus olhos e vou começar a enviar Reiki para todas as direções, imaginando que isso será a solução para o seu problema. Não é. Nós fizemos questão na metodologia, no método Vida Desperta com Reiki, de explicar muito sobre nadis e meridianos, sobre os chakras, sobre o campo de energia humana, para que o aluno entenda os caminhos que a energia Reiki perpassa e quais são os objetivos para cada um dos processos que relacionam estes órgãos da fisiologia espiritual, campo de energia humana, nadis e meridianos e os chakras. Mas, quando falamos da vida orgânica, é o livro A Linha da Doença que nos traz informações úteis, como, por exemplo, o que é enfatizado no livro, o sistema imunológico, sistema linfático, timo e baço, entre outras coisas também. Se presumimos que, olha, não deu o resultado do segundo consulente, não surtiu o mesmo efeito ser comparado com o primeiro consulente, que tal então, por exemplo, eu tentar um tratamento específico no sistema imunológico? É uma possibilidade. Você vai decidir o que você vai fazer, mas nós só podemos decidir as coisas quando nós temos base. Ora, é justamente por isso que nós começamos a nossa fala falando a respeito da vida. A base para a vida, como nós dissemos, é entender ou interpretar a vida como energia em movimento. A vida espiritual é a vida orgânica é um ciclo de experimentação ou um estágio desta mesma vida. Então nós temos vida, como nós dissemos, nas profundezas do oceano, nas entranhas da Terra, em todo o universo, porque a vida que nós mencionamos de boca cheia, a vida é a vida espiritual. Do micro até o macro orgânico são apenas estágios que este princípio de vida, esse princípio inteligente ou princípio vital, princípio inteligente, que tem a evolução, a passar pela fase hominal ou a fase da razão, princípio vital, aquilo que anima os seres que não são dotados de razão. Tá? Os organismos biológicos que não têm cérebro, os micro-organismos, os vegetais e assim sucessivamente. Assim é importante que nós consigamos entender que nós somos capazes de realizar tudo enquanto seres viventes, energia senciente. Quando nós, e em Reiki é muito importante entender isso, quando nós sabemos disso, nós vamos fortalecendo ainda mais a nossa postura perante a vida. Então, no Reiki, nós temos 4 aspectos. 4? Vamos enumerar para ver se são 4 mesmo. O primeiro aspecto é o aspecto da intenção. Em Reiki, aquilo que eu intencionar, por exemplo, meu animalzinho não está muito bem, eu quero curá-lo. Isso é uma intenção.
E essa intenção, ela é secundada pelo, e nós anotamos tudo aqui para ficar mais facinho, para nós não nos perdermos. A intenção é secundada pela intuição ou pela inspiração. Então, a intenção é secundada pela intuição e pela inspiração. E da intenção e da inspiração, são 3 aspectos, nós vamos para a afirmação. Então, entendamos o seguinte, vamos ao exemplo do cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho que não está muito bem. Eu quero curá-lo, então eu tenho a intenção de curá-lo. Como eu vou curá-lo? Eu vou curá-lo com o reiki. Então eu tenho a intenção de curá-lo com o reiki. Como eu sou uma energia senciente, ou seja, dotada de razão, eu tenho que partir de algum ponto. Primeiro, saber o que é o reiki. Para saber o que é o reiki, eu tenho que passar pelo processo do despertar, Shoden, que é o mais importante, aliás. Poderíamos dizer o seguinte, por que eu não começo pelo Shimpden antes do Shoden? Por que eu não começo pelo Gokukaiden antes do Shoden? Por que eu não começo pelo Okuden, a transformação, antes do Shoden, o despertar? Porque eu preciso despertar consciencialmente para que eu tenha fibras de fortalecimento, fibras morais e, consequentemente, energéticas para os bons enfrentamentos. Senão eu me acovardo como os outros 2 peixinhos que fugiram da rede e eu não me lanço para o meu propósito. Então a intenção é muito importante para o praticante do Reiki. O segundo aspecto é a intuição, que se desenvolve através da educação da alma. O que é a educação da alma? A educação é a disciplina do Gainen, o autocuidado através da meditação Gassho, a realização da autoaplicação. É também os estudos sistemáticos, é voltar para o método Vida Desperta com Reiki, sempre que necessário para rever uma ou outra aula, é ter em mãos as obras bibliográficas que foram feitas com tanto carinho para você, seja a linha da doença, seja Vida Desperta com Reiki, sejam as outras obras menores que estão lá no material didático em formato de e-book, o Ho'oponopono e seus benefícios curativos, ou então o Guia Feng Shui para iniciantes. Ler estas obras com uma certa frequência, retomar a leitura eventualmente para que você sempre tenha sempre se recorde, sempre fixe, internalize tudo aquilo. Praticar o reiki habitualmente, cuidar do seu animalzinho, cuidar do seu parente familiar, aquele que mora com você enquanto você está no nível 1 do reiki. No nível 2, cuidar de outras pessoas, praticar o reiki com constância. É isso, o Kaizen, a continuação, a frequência, a evolução, o aprimorar infinitamente que nós devemos realizar. Bem, quando nós entendemos isso, nós não nos sentimos mais fragilizados, não temos mais dúvidas sobre o que é a vida, né? Porque sabemos que a vida é a vida energética que permeia todo o universo, e um percentual desta vida energética é senciente, que tem um propósito de ser feliz por se sentir útil em cuidar das obras da criação. De que forma? Sendo co-criadores, gestores, tal qual Jesus é o gestor da nossa galáxia, é o gestor do nosso planeta. É assim que o Reiki nos mostra, diferente do outro peixinho que se lançou apenas pela inspiração, pelo sentimento inato que ele tinha, para um ciclo de evolução que ele não sabia muito bem o que ia acontecer, mas ele era o peixinho. Nós somos energia senciente, então nós vamos utilizar a nossa intenção de crescer infinitamente, vamos utilizar a intuição, que é o fruto desta disciplina, desta educação e das pesquisas e dos estudos, e por fim, nós, com essa intuição ou a inspiração que nós recebemos dos mestres ascensionados, por fim, nós vamos para o ponto da fé, o ponto onde aquela mulher só conseguiu conquistar com a ajuda da muleta moral, que foi uma instituição religiosa, que foi um núcleo religioso. E, para nós,
A afirmação é o ponto final. 3 elementos: intenção, a intuição ou inspiração também, intuição e inspiração, e por fim, a afirmação. A afirmação é quando nós estamos convictos, o problema está ali e eu vou resolver este problema porque eu sei como resolver e vai dar certo. Eu vou tentar uma vez, não deu, não saiu, o resultado não foi o esperado, mas eu sei que o caminho é este. Por que eu sei que o caminho é este? Porque eu estudei, eu vi lá o livro A Linha da Doença, eu vi lá também o Vida Desperta com Reiki, eu estudei todo o método Vida Desperta com Reiki e eu sei que o caminho é esse e eu afirmo. Assim é. Então, quando eu terminar qualquer prática terapêutica, daquelas técnicas associadas ao reiki, ou pura e simplesmente o reiki apenas, eu vou afirmar assim é. Escuta, se tiver alguma dúvida, não hesite em deixar a dúvida aqui nos comentários deste vídeo e eu respondo assim que eu ver o vídeo. Se tiver um pouco mais de pressa, pode utilizar os nossos canais de atendimento, que está lá no link do Instagram. Também creio que esteja em algum lugar aqui no Facebook, que é o canal do WhatsApp. Pode ser que você veja uma comunidade. Essa comunidade é onde eu tiro dúvidas de todo mundo que estiver lá. Existem alguns grupos, então você poderá ficar bem à vontade e entrar em uma das comunidades. Mas se precisar falar direto comigo, você simplesmente anote neste momento ou volte o vídeo para este momento em que nós nos encontramos, anote o telefone, que é o DDD 11, número 9179 68480. DDD 11 9179 68480, que é o nosso WhatsApp. Eu não atendo ligação, não atendo os áudios, mas eu prefiro texto porque fica mais fácil, dado os nossos afazeres, de dar uma olhada na mensagem e já responder, do que ficar ouvindo o áudio até o final ou ficar atendendo ligação. Mas eu respondo rapidamente através do WhatsApp. Então, mais uma vez, 11 9179 68480. Eu desejo que você tenha uma boa vida.